Olá, começando agora o Perfil, o programa que apresenta a você os vereadores da cidade de Barueri. Hoje a nossa conversa é com Levi Gonçalves, que está em seu segundo mandato aqui na Câmara Municipal. Ele é cria do Parque Imperial, onde chegou quando ainda era bebê e vive até hoje. É filho de Jânio Gonçalves, ex-vereadores com 7 mandatos aqui na Câmara. É casado com Andréia e pai do Levi e da Beatriz. Tem formação em Direito e em Recursos Humanos e a sua primeira experiência na política foi ajudando seu pai no gabinete de vereador. Anos mais tarde, disputou e venceu a eleição para o Conselho Tutelar. Como conselheiro, trabalhou na defesa dos direitos da criança e do adolescente e foi ali, exercendo essa função, que ele teve a certeza de que seguiria os passos do pai e também dedicaria sua vida à causa pública. Foi eleito vereador na primeira disputa eleitoral, em 2020, e reeleito para o segundo mandato em 2024. Assim como seu pai, Levi exerce o seu mandato com atenção especial ao Parque Imperial, mas sem se esquecer de outras regiões de Barueri. Como vereador aqui na Câmara, Levi apresentou propostas importantes para a população, como a que proíbe que pessoas condenadas por crimes sexuais possam assumir cargos públicos. É dele também a autoria da lei que alerta para a importância do teste de cores Ishihara, um exame clínico que ajuda no diagnóstico do daltonismo. Esse, claro, é só um resumo da trajetória de Levi Gonçalves. Se você quiser saber um pouco mais da história de vida do vereador, vai lá no nosso canal e assiste a entrevista com ele, assim como todos os episódios da primeira temporada no Perfil. O nosso endereço no YouTube é youtube.com/Câmara Barueri. Agora sim, apresentação feita. Vereador Levi, obrigado por retornar aqui aos estúdios e aceitar mais uma vez o nosso convite. Eu que agradeço, Erickson. É sempre um prazer estar aqui, falando um pouquinho, né, da nossa história, do nosso trabalho, do dia a dia do vereador. Isso para nós é muito importante também. Eu só tenho a agradecer a você, a equipe toda de cinegrafia aqui da Câmara, que é maravilhosa, e estamos aí. Falar um pouco desse seu trabalho, então, que teve uma segunda etapa agora com a sua reeleição e um processo eleitoral bastante disputado e diferente do que o senhor enfrentou quando tinha disputado lá em 2020, né? Nós assim, a primeira eleição é difícil, sem dúvida nenhuma, mas costuma-se dizer que manter no mandato é o mais difícil. E sem dúvida nenhuma a reeleição ela é difícil, né? Não foi diferente. Apesar de eu ter uma votação ainda mais expressiva do que na primeira, a gente aumentou 1000 votos, né, da primeira para a segunda. E isso é fruto de muito trabalho. Isso foi uma eleição disputada. Nós tivemos na cidade 2 grupos políticos, onde tivemos aí muitos candidatos, né? Mas isso não fez com que a minha votação diminuísse, muito pelo contrário, minha votação ela aumentou, né? Então é muito fruto do nosso trabalho, que a gente faz com muito carinho, com muito amor. É uma dedicação, né? A vida pública é o ato de se dedicar ao próximo e isso, bom, como você bem colocou, referente ao meu pai, eu particularmente aprendi muito com meu pai, né? E continuo aprendendo até hoje. Então, a vida pública para nós, a gente respira, né? A vida pública, isso a gente faz com muito gosto, com muito carinho. Então, já que o senhor falou do seu pai, o vereador Levi, ex-vereador Jânio, perdão, o senhor passou uma vida toda, a juventude toda, pedindo voto para o seu pai, né? E agora seu pai está pedindo voto nas ruas também? Como que é a atuação do ex-vereador Jânio no processo eleitoral? Não tem como fazer uma eleição sem a presença do meu pai, né, Erickson? A presença do meu pai é muito importante, ele é uma figura não só dentro do Parque Imperial, mas na cidade toda, como Barueri. Corre todos os trechos da política, todos os corredores ali dos bastidores da política. Além disso, vai para a rua, vai pedir voto, né? Faz vídeo. E isso, para mim, dá mais confiança, dá credibilidade, né? Ter ele do meu lado sempre é muito importante. E ele, com certeza, pede voto e eu fico feliz, né? Porque a idade não diminui a energia dele na rua? Não, muito pelo contrário. Ele está ativo, ele não mora aqui em Barueri hoje, está morando lá no estado do Piauí, lá em Pavussul, porém, todo período eleitoral ele vem, periodicamente ele vem também. Às vezes nos visita aqui durante a sessão, Sim, né? Ele vem aqui nas sessões e para mim eu fico muito feliz sempre quando ele está presente, porque
é assim, é o ato de consolidação é a realização de um sonho. O meu sonho sempre foi de ser vereador, né? Quando ele era vereador, eu sempre quis ser igual o meu pai. Isso acho que é o sonho de todas as crianças, eu acredito, né? E eu realizei esse sonho, né? E realizar esse sonho, estando com ele presente, sempre por perto, isso para mim é muito importante. E dá continuidade nesse legado, né? O seu pai foi vereador aqui por 7 mandatos, são 32 anos de vida pública, né? Porque ele ficou um mandato fora, mas não deixou de trabalhar. E agora a sua vez de continuar essa história. Olha, eu vou até falar uma coisa que assim, isso não é uma prerrogativa, tem que ser uma prerrogativa de político, muito pelo contrário. Mas eu tenho que ressaltar isso. Meu pai foi vereador por muitos anos, ele esteve na vida pública por 32 anos. E assim, ele nunca recebeu um processo, entendeu, Alisson, de improbidade administrativa, de nada que tenha feito, nada que tenha manchado, né, a sua história. E só por isso já é um grande feito. E carregar todo esse legado, toda uma história que meu pai tem de representatividade de tudo que ele fez, não só para o Parque Imperial, mas também para o Barueri, desde os anos de 88, quando ele foi eleito, né, ele participou da Constituinte aqui, ele participou da saída da ditadura para o regime democrático, ele participou desse processo todo, então assim, é muita história. Né, até chegar em 2020, que é quando ele sai do cenário político aqui de Barueri, e aí assim, então é uma história muito complexa, muito grande, de muitas lutas, de muitas conquistas, e dar continuidade nessa história é de uma responsabilidade muito grande. Vamos falar então da sua reeleição, né, a sua chegada aqui à Câmara para o segundo mandato. Eu queria que o senhor contasse para a gente como é que foi aqui a chegada, vindo com vereadores de 2 correntes políticas diferentes, como é que foi essa integração e a sua articulação durante a eleição para a mesa diretora. O senhor foi eleito primeiro secretário da casa. Olha, nós fomos reeleitos, né, bastante vereadores foi reeleito nessa última eleição, e entrou também os novos. Apesar de ser novos vereadores na Câmara, a gente tem um contato também fora, né, daqui. E essa integração e a minha candidatura para poder disputar a mesa, né, eu sou o primeiro secretário hoje, estou como primeiro secretário, mas foi tranquilo porque eu já vinha de vice-presidente da Câmara, né, no mandato do Toninho, e vim disputando essa eleição. Para mim foi tranquilo, porque os vereadores já estavam ali acostumados comigo, né? Eu também desejava, e venhamos e convenhamos, o cargo de primeiro secretário a gente lê muito, né? É uma rotina cansativa ali na sessão, né? Sem dúvida. Você lê tudo que entra de documento, você tem que ler. Então, poucos também, aliás, quase ninguém queria disputar esse cargo. Então foi fácil construir o consenso ali. Foi fácil, foi tranquilo. E era um desejo meu, porque meu pai também foi primeiro secretário, né? E eu falei, poxa, eu quero ser também primeiro secretário. Seguir mais esse passo da história Quero seguir mais esse passo, quero ver como é que é. Eu acho que é legal você diversificar. Eu fiquei os 2 primeiros anos lá embaixo, né? Vendo tudo, observando, olhando. No segundo ano daquele período de mandato, biênio, né? segundo biênio, eu disputei para vice-presidente, deu certo. E esse agora eu falei, bom, eu quero continuar, mas para um cargo diferente, que é o de primeiro secretário, que eu achei que iria realizar mais um desejo, como eu falei do meu pai como ele foi, eu falei, eu também quero passar por essa experiência. E o consenso foi tranquilo, quase ninguém queria estar disputando essa vaga, e quando eu coloquei meu nome, todo mundo deu sinal positivo, então foi tranquilo. E o senhor estava falando da experiência, né, que acumulou do primeiro mandato. Fica mais fácil ser vereador no segundo mandato, ou o desafio continua do mesmo tamanho? Não, o desafio é maior, na verdade. Você cria experiência, obviamente, mas o desafio é maior porque as pessoas tendem a confiar mais no seu trabalho e te procura mais. Então a demanda aumenta, a responsabilidade aumenta junto. E então, assim, eu
constituir mais experiência. É isso que eu posso dizer desse segundo mandato. Acho que com mais pé no chão, né, observando mais também, ser mais atento, sempre observar. Eu sempre fui um cara mais observador antes de tomar qualquer decisão, enfim, a gente analisa todos os lados, tudo que pode dar certo, que pode dar errado. E esse segundo mandato eu vou com mais calma, com mais tranquilidade, mas isso não quer dizer que diminuiu a responsabilidade, muito pelo contrário, ela aumentou, como eu disse, aumentou a procura das pessoas. Eu percebi que pessoas diferentes, né, na nossa rotina têm me procurado. Eu acredito que por conta, né, justamente desse segundo mandato, que a gente vem com mais experiência. E que tipo de demanda chega geralmente ao gabinete de um vereador? No caso, no seu, qual é o tipo de demanda? Quais pessoas procuram um vereador? Que tipo de problemas elas levam para lá? Olha, o vereador é procurado por situações diversas, né? Tanto o munícipe comum, aquele eleitor que votou em você e tudo, te procura, porque eu tenho, além de ter o gabinete na Câmara, eu tenho escritório no bairro. E eu tenho o meu dia de atendimento, toda quinta-feira eu atendo no bairro a população. E para isso não precisa agendar nem nada. Então eu atendo tudo quanto é tipo de munícipe que vem com as suas demandas variadas, desde a reclamação de não conseguir marcar uma consulta, por exemplo, desde um munícipe que tenta um cadastro no CRAS e não está conseguindo por algum motivo, que o comprovante de endereço não está batendo, que ele não tem um contrato de aluguel, até mesmo, aí sim, né, outra classe de pessoas que me procura, que aí é uma instituição, é um representante de um instituto que tem um projeto específico para uma determinada área. Por exemplo, recebi ontem no meu gabinete uma representante de uma instituição na área do esporte, de alto rendimento. Então, assim, a variação é muito grande. Então não é só a população, né? Tem Não, entidades também que procuram. Tem entidades que vêm e trazem propostas de projeto também, para que a gente, né, possa defender aquela situação através de um projeto. Então a gente conversa muito com as instituições, com grupos específicos, né, na área do esporte, na área da saúde, né. Então não é só eleitor que nos procura várias camadas da sociedade nos procuram também. Vereador, eu preciso fazer uma pausa, que o nosso Claro. tempo aqui do primeiro bloco já está estourando, mas eu queria deixar uma pergunta para o senhor pensar e responder para a gente na volta desse intervalo. Uma das lutas que o vereador travou com o pai, inclusive durante décadas, muitos anos lá, foi a conquista de uma agência lotérica para o Parque Imperial, né? Eu lembro que o senhor falou na primeira temporada, quando esteve aqui, de como foi importante essa conquista para a população do Parque Imperial. Eu queria saber quais são as próximas aspirações. Talvez uma agência dos Correios, uma agência bancária, com que o vereador sonha agora para a população do Parque Imperial. Então vai pensando aí para o senhor responder para a gente na volta do intervalo. Então a gente faz agora uma pausa rapidinho e já volta para retomar a nossa conversa com o vereador Levi Gonçalves. Não sai daí. O programa Perfil está de volta. Hoje a nossa conversa é com o vereador Levi Gonçalves, que no primeiro bloco contou um pouco do seu trabalho como parlamentar e da sua atuação, sobretudo ali no Parque Imperial, mas sempre preocupado com questões como a saúde, o meio ambiente, a cultura e o esporte. Vereador, no fim do primeiro bloco eu deixei uma provocação para o senhor, querendo saber quais são as aspirações que o senhor tem para a população do Parque Imperial, depois de uma conquista tão importante durante seu primeiro mandato, que foi a agência lotérica. O que a população do Parque Imperial pode sonhar agora? Olha, além da lotérica, foi a pista de caminhada, foi a nova UBS, que era um sonho, né? A UBS, ela era obsoleta e a gente conseguiu, né, essa nova UBS. E também falamos sobre uma segunda via de acesso, que essa segunda via de acesso, ela é o nosso desejo, é o nosso sonho de consumo ali no Parque Imperial. É um sonho antigo esse também, né? É um sonho de 17 anos que vem desde a época do meu pai.
E assim, com muita luta, com muito esforço, com muitas pedras no caminho, a gente conseguiu aí estourar essa segunda via de acesso. Ela está em plena construção nesse exato momento, inclusive. Ela está lá sendo executada. Logo mais a gente vai poder estar contemplando, né, mais esse sonho realizado aí. Só faltam mais alguns meses. A gente está bem ansioso. É uma segunda via de acesso que vai trazer mais mobilidade, vai trazer para o Parque Imperial um segundo caminho, né? Hoje no Parque Imperial, a gente entra e sai pelo mesmo caminho. É importante a gente pontuar isso porque Barueri, além de ser uma cidade imensa, a população cresceu muito, ou seja, tem muita gente que está morando em Barueri há pouco tempo e não conhece bem, né? Sim. Então o Parque Imperial é um bairro que fica geograficamente isolado mesmo, né? Com uma via só de acesso, como o senhor estava dizendo. A gente fala hoje que o Parque Imperial já é uma cidade à parte, na verdade. Nós somos ali em 41.136 pessoas cadastradas no cadastro Cartão Barueri. É uma população gigante, né? E, enfim, são dezenas de equipamentos públicos. E essa questão da mobilidade era um problema para nós. E agora, né, com a ajuda do governo anterior, no ex-prefeito Rubens Furlan, e agora com o atual prefeito Beto Piteri, que era o secretário de obras, a gente conseguiu essa segunda via de acesso. A gente está muito feliz. Além desses, né, a gente tem a Agência dos Correios também, que sim, é uma luta deste vereador também por trazer uma agência dos Correios. Temos também, Erickson, o complexo educacional. Nós temos ali no Parque Imperial a EMEI Eminoldo Rager, que foi inaugurada em 1992. Vou interromper o senhor rapidamente para pedir para ser um pouquinho didático ainda na questão do acesso, que eu sei que é bastante importante. Onde vai ser esse acesso e por onde as pessoas vão conseguir entrar e sair pelo Parque Imperial, além do caminho que eles já têm hoje? É uma via que vai margear o Rodoanel, né? Ela sai ali do Parque Imperial pela Rua Silvio Romero e a gente liga o Parque Imperial ao Tamboré, saindo ali na Avenida Ceci, margeando, né, como eu disse, o Rodoanel. Onde tem aquele condomínio de empresas enorme ali. Exatamente. Por isso da complexidade também do projeto, porque margear o Rodoanel é um projeto complexo. A gente tem ali a CCR que administra o Rodoanel e foram feitas pela Artesp, foi dada autorização e a Artesp pede para que a CCR acompanhe o projeto de execução por parte da prefeitura. Então envolve prefeitura, envolve governo estadual, envolve a concessionária do Rodoanel. Exatamente. E a concessão, ela faz diversas exigências, né? Vai ser uma pista de fluxo de 40, 50 por hora, é o máximo da pista, mas está em paralelo a uma rodovia rápida, que é de 100 km por hora, que é o Rodoanel. Então tem uma série de exigências que eles fazem, por isso da complexidade. E do lado direito nós temos o condomínio Tamboré, que o condomínio também, né, tivemos ali a associação de moradores fazendo as suas exigências para que... O condomínio residencial. O condomínio residencial, exatamente. Através da associação que eles têm, eles fizeram também algumas exigências para que fosse executado esse projeto. Então, precisou de uma série de ajustes aí para conseguir agradar todo mundo, né? Assim, nós sabemos que nós temos o Rodoanel e temos as áreas que margeiam o Rodoanel, que é uma área de domínio da concessão, né? E por isso que tem que ter autorização do governo do estado através da Artesp. Caso contrário, você também não consegue fazer nada. Então envolveu sim o governo do estado, envolveu o condomínio, envolveu a concessão, que é a CCR, enfim. Todos esses órgãos e a nossa prefeitura que vai estar executando a execução. Que é quem está fazendo a obra mesmo. Que é que está fazendo, 100% da execução da obra é do município. Nada é do governo do estado, nada é da concessão, muito pelo contrário. Tudo é mantido pelo próprio município, essa obra, esse projeto. Agora sim, pode retomar o seu raciocínio que eu acabei interrompendo. Você estava falando sobre o complexo... Complexo educacional. Que para nós também é algo que a gente vai contemplar, porque nós temos lá uma EMEI Eminoldo Rager. Ela foi inaugurada em 1992, na época do Bel, né? Ele foi prefeito na época. Mais de 30 anos já. Mais de 30 anos. Eu, inclusive, quando morava a gente nasceu e criado no Parque Imperial, né?
quando chegou o meu momento de ir para a escola, eu não fui estudar no Parque Imperial, fui estudar no Jardim Mutinga, porque nós não tínhamos uma EMEI ainda. E ela é inaugurada em 1992. E esse prédio ele continua até hoje, né? E a gente precisa vir com a modernização, o bairro cresceu, o prédio não contempla estacionamento, porque naquela época não se pensava nisso, né? Era outra cidade. Era uma outra realidade, era uma outra cidade, o número de veículos, inclusive, era bem menor, né? As pessoas tinham menos acesso a veículos naquela época. O próprio bairro do Parque Imperial era menor. O próprio bairro era menor. Então, esse prédio ele ficou, né, inadequado ali para os dias de hoje, para os padrões de hoje, assim como o ginásio de esporte, que está do lado dele, que também foi inaugurado nessa época, em 1996 ali, por esse período. Então é um espaço que a gente pode estar fazendo algo grandioso e acho que o complexo educacional vem para poder dar uma recauchutada, uma inovada inclusive, né? E a gente precisa dar um choque de educacional para que as pessoas contemplem, né, o que é Barueri. Barueri é isso, é trazer não só na área do esporte, na área da segurança, mas principalmente na área da saúde e da educação. Eu acho que são as duas correntes assim, mais fortes que este governo vai estar contemplando. E também, que é um sonho agora, esse sim, já está em andamento, que é o complexo esportivo do Parque Imperial. Então tem o complexo educacional e o complexo esportivo, são coisas diferentes. E o complexo esportivo, que são coisas diferentes. Nós temos ali no Parque Imperial um campo de futebol que assim, foi inaugurado também em 1992. Meu pai já era vereador nessa época, foi um projeto que o Bel trouxe na época, através do meu pai, Jânio, que muito lutou para que isso acontecesse. E nós temos ali então o campo de futebol do Parque Imperial. E é uma área muito grande em volta, você tem uma área tão grande que dá para se fazer não só o campo, não só o equipamento campo de futebol. E ele, olha para você ver, é o único campo de Barueri que tem grama natural. O restante dos campos são todos gramas sintéticas já hoje. E o do Parque Imperial é o único campo que ainda é grama natural, né? Então a gente a gente já está em fase de execução do projeto em si, de fazer o desenho ali, o arquiteto eles estão desenhando, estão planejando algo para que seja grandioso. E além do campo de futebol, o que mais o senhor vislumbra ali para essa área? Além do campo de futebol, a gente vislumbra uma pista de caminhada, a gente vislumbra uma cesta de três, a gente vislumbra um prédio onde vamos ter ali academia para as pessoas de mais idade, para que as crianças possam ter aula de judô, de jiu-jitsu, de capoeira, de ginástica olímpica para as meninas. Enfim, como é o complexo esportivo do Jardim Silveira hoje. Só que não naquela magnitude. Até por causa do espaço. Até por causa do espaço, que é menor, mas vim com essas mesmas características para a gente poder ofertar para as crianças, os adolescentes e até mesmo para os maiores de idade, um contraturno, para as crianças um contraturno escolar e para os idosos uma atividade, né? E investir em esporte é sempre economizar na saúde lá na ponta, né? Foi o que eu disse, Eric, no projeto A Pista de Caminhada, que foi um sonho realizado deste vereador, quando você investe na saúde, você deixa de gastar na saúde, né? Aquilo que você gasta hoje no esporte, você deixa de gastar na saúde, né? Então é importantíssimo investir no esporte, no lazer, sem dúvida nenhuma, você economizar na saúde. Vamos avançar aqui na nossa pauta, vereador, que o tempo está passando. Tem uma proposta do vereador também que parece simples, mas que vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso, que é a possibilidade de recarregar o cartão do Bem Fácil, o cartão de ônibus, no terminal de ônibus lá do Parque Imperial. Por que ela vai fazer tanta diferença na vida das pessoas? Erickson, olha, o Parque Imperial, depois do terminal aqui do centro de Barueri, o terminal de ônibus do Parque Imperial é o maior terminal de ônibus. Só no Parque Imperial são 17 linhas de ônibus. Diferentemente daqui do centro, nós temos lá a empresa Urubu Pungar, que faz vários finais de ponto de ônibus no terminal. Então são 17 linhas de ônibus.
Ali você chega a ter, num horário de pico, mais de 50 ônibus parados ali, esperando o horário para poder sair, né? E trazer esse carregamento do cartão para o ponto do final do Parque Imperial, eu falei aqui, são 41.136 pessoas. Vamos colocar que 20 mil dessas pessoas pegam um ônibus. Então, assim, o acesso dessas pessoas não terem que precisar vir ao centro de Barueri Hoje elas para têm que vir recarregar. até o centro de Barueri para carregar o cartão. Exatamente, hoje elas vêm até o centro para poder recarregar. E você tendo o Parque Imperial como um ponto, né? E outra, você está dentro do terminal, é o local certo para que essas pessoas possam fazer isso. Vai facilitar muito, né? Facilitar, não ter que ter esse deslocamento todo. Isso é privado, as duas empresas podem estar fazendo, né? Esse custo não precisa ser do município em si, sim para elas. E convenhamos que não é um custo elevado, né? Não é um Implantar, custo, né, o e equipamento lá. não é um equipamento tranquilo, né, de se realizar, não é um sonho, né, assim, é fácil de realizar. Vereador, o senhor também propõe que seja feito na cidade um programa de conscientização para que as pessoas não descartem lixo e entulho em lugares irregulares, né? Mas eu sei que, além dessa proposta do senhor, para que a prefeitura faça esse programa na cidade toda, o vereador Levi Jânio está empenhado pessoalmente nisso, né? Tô empenhado nisso, sem dúvida nenhuma. É uma luta, assim, o bairro Parque Imperial, nós somos um bairro com muitas ruas sem saída. E isso a gente, assim, traz um transtorno muito grande, né? Pessoas que estacionam dos dois lados da rua, aí o caminhão de terça, quinta e sábado não consegue entrar porque tem carro estacionado. Caminhão de coleta. Não consegue coletar o lixo. Aí você tem aquelas pessoas que descartam o lixo, madeira, né, como cama, sofá, em qualquer ponto já viciado, ou até mesmo em qualquer lugar. Tem gente que descarta na frente da sua casa porque ali eu vou colocar aqui, o caminhão passa mesmo, mas assim, eu quero vir eu estou com um projeto, Erickson, o vereador, uma ação pessoal do vereador, de conscientizar essas pessoas, de fazer com que elas enxerguem que o município temos a coleta de madeira, tem os bags que é fornecido para resto de entulho, de Tudo construção. sem custo, né, para a pessoa. Né? Tudo sem custo. Então, assim, me parece, pelo menos no Parque Imperial, porque o Parque Imperial sempre é um bairro que se torna um projeto piloto para os demais. Porque, assim, o bairro é tão complexo que se a gente conseguir implantar lá, a gente consegue implantar o projeto em qualquer outro bairro. Como o senhor disse, é uma mini cidade. Se funcionou ali, Se funcionar ali, a tendência é funcionar em qualquer outro lugar. Porque o grau de complexidade é tão grande que se eu consigo aplicar ali, eu consigo aplicar em qualquer outro bairro do município de Barueri. Então, assim, o bairro, para mim, sem dúvida nenhuma, é um celeiro ali que eu posso estar fazendo as coisas e estar levando adiante depois para um próximo patamar. E essa ação é individual, vou agora no segundo semestre trabalhar em cima disso, que é a conscientização, porque muita coisa o município já oferece e de forma gratuita, então eu acredito que só falta as pessoas se conscientizarem, porque não é possível a pessoa pegar um entulho, um lixo dela e jogar em qualquer esquina. E é o lugar onde ela mora, né? Não tem que lembrar as pessoas. É o lugar que disso. Ela mora, e se ela não mora, ela está jogando na frente da casa de uma outra pessoa, que é uma falta de respeito, sem dúvida. E assim, essa conscientização, não basta só conscientizar as crianças, né? A gente fala, vamos colocar isso nas escolas e tal, mas muitas das vezes é os pais que já têm aquele mentalidade passada, né? E que precisa se atualizar, elas precisam, né, se conscientizar, e pode ter certeza que são pessoas maduras que fazem isso, não são adolescentes, não são jovens, não são crianças, são adultos, né? É uma questão de conscientização mesmo, e tem tudo a ver com o meio ambiente, que é uma pauta urgente hoje em dia e mais do que nunca. Se fala muito em sustentabilidade, né? Então... E aproveitando que a gente está falando disso, soube que o vereador, né, o gabinete do vereador, recebeu uma premiação da prefeitura recentemente, né? Foi congratulado, vamos dizer assim, por um respeito ao meio ambiente. Fala um pouco pra gente o que levou o gabinete do vereador a ter esse reconhecimento. Para mim é um orgulho, né, eu falar isso aqui, porque a gente recebeu um prêmio da Secretaria por utilizar... De Inovação e Tecnologia. De Inovação e Tecnologia,
por utilizar o sistema solar, que é você não ter que utilizar papel. Eu sou da época, né, já do meu pai, antigamente, a pessoa, no caso, tinha que fazer o ofício, o vereador assinava e tinha que ir lá se deslocar até a secretaria para poder despachar. Então, veja, queima de combustível, queima de papel, porque realmente era muitos papéis, né, que se utilizava. E hoje não. Hoje com o solar isso é feito eletronicamente. Hoje o sistema solar, você tem assinatura eletrônica, então é caminhado para a secretaria de forma assim, instantânea, rápida e sem ter que utilizar papéis para isso, né? E o meu gabinete ele foi contemplado por mais se utilizar do sistema solar, né? Foi o gabinete que mais utilizou o sistema e talvez por isso que nosso sucesso aí, como eu falei, de uma eleição para outra, né? Olha só, para você ver o trabalho aí sendo refletido. Então o meu gabinete, ele recebeu, né, essa premiação, que a gente ficou muito feliz por mais utilizar. E é isso, né? Vai de encontro aí o meio ambiente, a sustentabilidade, que é o carro-chefe hoje de todas as nações, praticamente, se pensa nessa questão da sustentabilidade. É o desafio da nossa geração, hein? Sem dúvida. Vereador, quero agradecer demais o senhor pela presença. O tempo voa, tinha mais um monte de coisa para falar aqui, mas já fica o convite para o senhor voltar outras vezes, falar mais das suas propostas, das suas ideias. Então, te agradecer mais uma vez pela presença, por atender o nosso convite. Te pedir para fazer suas considerações finais, colocar o seu gabinete, o seu escritório político à disposição da população. Olha, mais uma vez é um prazer estar aqui, Erison, junto com a equipe toda de cinegrafia, gravando aqui esse vídeo, um vídeo importante que fica aí para a população. Fica aí o meu gabinete disponível aqui na Câmara Municipal, é o gabinete 1. Estamos aí, né, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5. Temos também o meu escritório no Parque Imperial, onde eu falei já aqui, eu atendo todas as quintas-feiras, a partir das 9 horas da manhã. Não precisa agendar com o vereador, é só chegar, né? Eu fico até atender o último. Tá bom, Elis? Tá isso. Certo. Obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, vereador. E assim a gente chega ao fim de mais um programa Perfil. Muito obrigado pela sua companhia. Se você segue a nossa programação pelas redes sociais, curta, compartilhe este conteúdo e aproveita para se inscrever nos nossos canais, porque assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara e fica sabendo também o que os vereadores de Barueri estão fazendo pela nossa cidade. Para você que nos assiste pela TV Câmara, continue ligado na nossa programação. Até a próxima.